ministro, culpar Trump e culpar o aumento do dólar, porque tem que fazer a conta dentro de casa. Dizer para o Lula e para a Janja parar de gastar um pouco também em viagens internacionais. 1 bilhão gastos em viagens internacionais. Que vergonha! Aonde vamos parar? E nesta terça-feira, 6, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, esteve, por convocação, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. E foi emparedado pela deputada Caroline Detoni e os deputados Zucco e Marcel Van Hatten, que esfregaram na sua cara a real situação do Brasil. Ele tentou lacrar e passar pano para o governo, mas a única coisa que ele conseguiu foi passar vergonha. Confira e, se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Nós não podemos consentir que isso aconteça. Por isso, ministro, vamos resolver a reforma agrária de uma vez por todas. E não conservar essa... Ou é uma estratégia. Talvez seja uma estratégia manter essas pessoas nessas terras, porque as terras ficam no poder dos assentados, ficam no poder dos movimentos, e as pessoas ficam num clientelismo eterno político. Porque muitas daquelas pessoas que a gente entrevistou disseram, em época de eleição, nós somos... Os líderes nos dizem para quem a gente tem que votar. Isso aqui é testemunho público que está registrado na Câmara dos Deputados. Então, ministro, vamos resolver? Vamos dar titulação definitiva e provisória. Vamos superar os dados recordes do Bolsonaro, de 400 mil titulações entre provisórias e definitivas. Vamos dar autonomia e independência para essas pessoas. E com relação, ministro, à questão do aumento do preço dos alimentos, por causa do aumento do dólar, o ministro diz, por causa do governo Trump. Mas falta fazer um olhar para dentro do seu próprio governo, ou desgoverno. Teto de gastos, gastança desenfreada. Teto de gastos não existe mais, o que existe é um piso de gastos. Isso foi votado antes do Lula assumir. Uma vergonha, porque agora estamos vendo um governo descontrolado, cujos gastos são desenfreados. Não há limite, não há limite para a gastança. Dívida pública só aumenta. Aí, com gasto desenfreado, sem responsabilidade fiscal, o que acontece? A inflação volta, e volta toda. E aí os preços disparam. E a gente pega, por exemplo, o preço do café em 2019. Estava R$19 o quilo. Hoje, tá quase R$60 o quilo do café. E aí só culpar o Trump e o dólar? Não, nós temos que culpar o verdadeiro culpado, que é a gastança desenfreada do governo, que faz os juros estourarem, dispararem, e a inflação também disparar. Juros altos, inflação alta, ferra com o povo. E beneficia quem nessa história toda? Beneficia os bancos. Então é o governo dos rentistas, porque quem tem dinheiro lucra com isso. Quem tem dinheiro no banco lucra, os bancos lucram. E aí a gente vê novos escândalos agora do INSS, onde sindicatos que sempre são aliados da esquerda, infelizmente são descobertos roubando dos velhinhos, dos benefícios, aposentados, que trabalharam sua vida toda e agora sequer vão ter mais esse dinheiro, ou vai saber, porque a própria ministra do Lula falou que em 2027 nem vamos ter dinheiro para pagar o básico. Então essa é a dura realidade. Então não adianta, ministro, culpar Trump e culpar o aumento do dólar, porque tem que fazer a conta dentro de casa. Dizer para o Lula e para a Janja parar de gastar um pouco também em viagens internacionais. 1 bilhão gastos em viagens internacionais. Que vergonha! Aonde vamos parar? Que país é esse, meu Deus do céu? Acabou o Brasil. Vai pro fundo do poço desse jeito. O tema da reforma agrária, a senhora se apoiou agora num parecer do Tribunal de Contas que dizia que tinha 500 mil irregularidades no INCRA. Esse parecer chegou a 5 mil irregularidades. Ele foi uma grande farsa. E eu espero que a senhora, mulher inteligente, deputada que quer continuar a vida pública, não se paute em mentira. Quero rebater essas acusações indevidas, porque ele disse que os dados que eu trouxe aqui eram falaciosos e mentirosos. Então, eu julgo que eu tenho o direito regimental a isso, presidente.
Sobre o governo que a senhora chamou de gastança, esse é o menor déficit público dos últimos 12 anos. Deputada Carolina Detoni, por favor. Então, presidente, aqui o ministro falou da questão que o governo tem a menor déficit já visto, responsabilidade fiscal, e falou um monte de argumentos em prol do governo. Mas, ministro, eu gostaria de perguntar por que a própria ministra do Governo do Planejamento, Simone Tebet, falou que chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos, que as projeções do governo apontam que o dinheiro vai acabar para serviços básicos até já em 2027. Se fala em apagão das contas públicas, se fala em colapso das contas públicas brasileiras. Então, eu não sei que Brasil é esse que o ministro está falando. O que o senhor deve estar pensando sobre esse escândalo do INSS? O que o senhor deve estar pensando sobre a contratação de uma ONG espanhola para o Janja Palusa, para o G20, para contratar banheiro químico? O senhor está falando em governo, né? O senhor é um político. O que o senhor acha da cultura, dar 15 bilhões para filmes e música, e o meu estado está quebrado com um agricultor se suicidando? Será que isso é prioridade? Eu, sinceramente, ministro, falo para Vossa Excelência, a esquerda vai diminuir ainda mais ano que vem. O senhor pode anotar, o senhor pode ter certeza. Já perderam muito vereadores e prefeitos. Vão perder muitos deputados, muitos senadores, muitos governadores, e vão perder o governo. Por quê? Porque é narrativa. A agricultura familiar, nós valorizamos muito. Eu valorizo muito, sou filho de um colono, meu saudoso pai era colono, da Serra Gaúcha. Então não venha com essa narrativa que estão fazendo, porque não estão. O senhor pergunte para a Farsul do Rio Grande do Sul, o senhor pergunte para as aqui, aquelas três que estão ali, elas não podem perguntar. O senhor pergunte se elas estão recebendo alguma coisa. E como eu não vou fazer perguntas, falou de superávit, então eu vou lhe dizer, nós temos números diferentes. Bolsonaro deixou um superávit de 54 bilhões. O Lula, em 2023, 230 de déficit. Em 2024, mais 48 bi. Mas quem é que está errando nesses números aí? Eu preciso saber, será que eu estou errado? Ou o senhor está certo? O senhor está dizendo que teve superávit com o Lula? O senhor está brincando comigo? Isso aí tem como ser visto, ministro. E eu queria começar, ministro, que eu continuo sem entender a questão do auxílio para o Rio Grande do Sul. Vossa Excelência disse que os agricultores tiveram auxílio, mas os agricultores dizem que não, e eles vivem essa realidade. Essa matéria que eu li para Vossa Excelência é de 26 de março de 2025. É de um mês e meio atrás. Com o relato de uma pessoa da vida real, sendo mestre do município de Colinas, que disse que não teve auxílio, passado mais de um ano e meio do governo, e não teve acesso ao desenrola. Então, aqui os agricultores do SOS Agro dizendo a mesma coisa. Então, há um conflito aí. E eu queria saber dos 64 mil, quantos são os gaúchos? Não sei se essa resposta foi dada antes, mas eu queria ouvir se foi, mais uma vez, porque tem se falado muito número, mas o número por estado não aparece. E, finalmente, sobre a questão da nota técnica que apresentei a Vossa Excelência, eu vou usar a lei para discordar. Na verdade, não é atribuição do Ministério da orientação para a polícia, não. Ele não pode passar por cima nem da autoridade do governador do Estado, nem da própria autoridade do Ministério da Justiça. E se em algum lugar do regramento das atribuições do departamento do MDA que lavrou essa nota técnica há alguma espécie de aconselhamento aos órgãos públicos, deve ser em conjunto com a AGU, segundo o próprio regramento, e não aparece em nenhum lugar também na nota técnica. Por isso, presidente, eu quero aqui dizer que várias perguntas permaneceram sem respostas, eu tenho elas aqui, vou encaminhá-las depois todas ao ministro também, em forma de requerimento de informação, mas eu queria saber se o fato de ser encaminhado em abril vermelho, durante o período de abril, do mês de abril, 9 de abril, essa nota técnica, era para auxiliar o MST no abril vermelho, se tinha a intenção de deixar os proprietários privados de terra sem qualquer amparo do Estado, se os equívocos jurídicos apresentados, e são muitos, são no conhecimento da sua assessoria jurídica. Tem aqui coisas absurdas, do tipo, dizendo que o crime do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal, deu esbulho possessório por ser ação penal privada e
ser crime de menor potencial ofensivo, não retirar a possibilidade de prisão em flagrante. Isso é uma mentira. A prisão em flagrante, ela se aplica sempre que a vítima compareça à autoridade policial em situações em que o autor do crime se recusar a assinar o termo circunstanciado da ocorrência ou se existir um risco fundado de sua evasão. A nota técnica está errada, está juridicamente equivocada. Por isso, perguntei a Vossa Excelência, houve também da parte jurídica do Ministério algum tipo de assessoria, aconselhamento, porque está completamente equivocado. E depois as perguntas muito pertinentes, que são se o senhor tinha ciência ou não, porque o senhor não respondeu se tinha ciência, se o ministro da Justiça tem ciência ou não, teve ciência ou não, e, finalmente, o que nós podemos esperar nos próximos tempos no Brasil, porque se o Ministério do Desenvolvimento Agrário está mandando orientações para as polícias dos estados deixarem as invasões ocorrerem sem nenhum tipo de reação policial conforme diz a lei, nós podemos esperar o quê, senhor ministro? Que o Abril Vermelho se estenda por o ano todo com apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela visualização e até o próximo vídeo.